Boa noite, Érica Rocha, tudo bem? Como está você? Boa noite, querido. Estou bem nesse dia tão especial para nós autistas. Fantástico. Bom, você é presidente do projeto Angelina Luz, é presidente da Rede Gaúcha Pro Autismo e é coordenadora estadual no Rio Grande do Sul do MOAB, o Movimento do Orgulho Autista Brasil. Hoje você fez palestra aí na Câmara de Vereadores de Imbé, está saindo dessa palestra, um evento que foi feito para marcar a passagem do Dia Mundial da Conscientização em relação ao autismo. Existem muitas demandas, Érica, em relação ao atendimento dos autistas. O que você considera que seja a principal demanda? Qual é a principal demanda que você pontuaria em relação à necessidade de atendimento aos autistas? Quando a gente fala do transtorno do espectro autista, né, é um espectro tão amplo quanto as necessidades. Eu não Entendi. tenho como pontuar apenas uma necessidade, que seria intervenções terapêuticas junto com o diagnóstico precoce, né? Que isso é primordial. Nós temos uma lei aí que garante esse diagnóstico precoce, mas de nada vale esse diagnóstico precoce se casado com ele não tiver as intervenções multidisciplinar especializadas para que esse indivíduo, essa criança autista se desenvolva, né? Isso é primordial para o desenvolvimento, para a gente ter lá na frente, quem sabe aí adultos, né, dependentes, não totalmente dependentes aí do governo. Fantástico. Bom, vocês levaram inclusive demandas ao Ministério Público e fizeram denúncias no Ministério Público. Qual é o teor dessas denúncias? Você pode contar um pouquinho para a gente disso? Claro, é uma denúncia a nível também Rio Grande do Sul, né? Porque isso se repete em outros municípios, por todo o estado. Mas hoje nós levamos denúncias porque o sistema, ele pinta um arco-íris como se ele atendesse adequadamente os autistas, né? E isso não Sim, acontece. A gente está lá na ponta da corda, a gente tem os filhos ali, principalmente os dependentes, as famílias dependentes do SUS, né, que sim. estão ligados aí a centros de referência, onde, na verdade, de referência eles não têm nada, né? Aquela criança fica ligada àquele local sem as intervenções necessárias para aquele indivíduo. Muitas crianças entram judicializado naquele local ali e sequer a judicialização é respeitada. Então, é um local de regressão, é um local que, ao invés de acolher, oprime, é um local que, ao invés de ouvir, silencia, né? Você está se Então, tá bem referindo, complicado. Érica, você está se referindo a qual local? Ao Centro de Referência do Autismo CERTA de Porto Alegre. Ah, muito bem. Essa denúncia se refere a Porto Alegre. Me conta um pouquinho, como foi a palestra hoje lá na Câmara de Vereadores de Imbé? Olha, a palestra foi boa, não tão positiva assim, porque no momento em que eu disse ali que no momento que se aponta um dedo para uma mãe, os outros 4 estão virados para o sistema, né? Onde se colocou ali a culpabilidade em cima da mãe atípica, que é a mãe atípica que se isola, né? Que é a mãe atípica que não quer fazer uma atividade, que é a mãe atípica que quer ser só mãe atípica e não mulher e não trabalhar, sabe? E não voltar para o mercado de trabalho. E isso me afetou muito, porque essa não é a realidade de quem vivencia uma maternidade solo, porque a maioria das mães, infelizmente, a gente tem poucos pais que ficam, que o diagnóstico entra pela porta, o pai pula a janela, aquela mãe se vê sozinha, se vê diante do primeiro preconceito, que é o familiar. Não é, ali foi dito que a mãe atípica se afasta da família. Isso não é verdade. Não é verdade, ao contrário, eu pontuei muito bem isso ali, que não, que o primeiro preconceito, infelizmente, né, para nossa tristeza, é o familiar. Depois é os amigos que se afastam e é um sistema que não acolhe. Então, eu fiquei muito triste em ouvir ali, né, essa culpabilidade apontada para as mães atípicas, porque realmente escutar isso vem de pessoas que não calçam os nossos sapatos e nem percorrem os nossos caminhos. Fantástico. Qual é o recado, para finalizar nossa conversa, qual é o principal recado que você gostaria de dar para as mães e para pais também de autistas aqui no litoral do Rio Grande do Sul? Queria deixar aqui para as famílias atípicas, para as mães solos, nós temos pais solos também, o seguinte: a luta, ela é diária,
e nos custa muito. Nós sobrevivemos e não vivemos, eu sei que essa é a realidade, mas procure se empoderar, o conhecimento, uma família, uma mãe que tem o conhecimento, ela jamais vai deixar ser pisoteada, ela vai conseguir, através do conhecimento, buscar e não abrir mão de nenhum direito e nem se contentar com a migalha que é nos dada ali para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adulto autista. Então, se empoderem, cuidem, continuem cuidando uns dos outros, né? Porque a gente precisa estar bem para cuidar de alguém, e quem faz isso somos nós mesmos, né? Colando os nossos cacos, nós colamos os cacos umas das outras. E dizer que a gente pode se sentir sozinho no âmbito familiar, muitas vezes, sem rede de apoio, mas nós estamos aqui enquanto uma grande família típica para segurar a mão um do outro e continuar aí, porque a gente ainda tem muito chão para percorrer, e não desistam mesmo sendo nessa invisibilidade, né? Vivendo uma invisibilidade, violações e avante, porque nós nos tornamos a resistência, nossos filhos acabam se tornando as nossas muletas, que é o que nos mantém de pé, e vamos seguir em pé em resistência, porque desistir da luta é desistir da vida dos nossos filhos, e a gente jamais vai fazer isso. Fantástico. Todos de mãos dadas, então. Todos de mão dadas. Érica, Um só parabéns pelo teu propósito. trabalho, fantástico trabalho. A TV Litoral está aberta para o recado das mães autistas, dos pais autistas, das famílias atípicas. Quando você quiser visitar os nossos estúdios, fique à vontade, que nós estamos de portas abertas para tratarmos e para levarmos as denúncias e a realidade das mães e pais e famílias que têm autistas para os nossos telespectadores. Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso, Érica. Obrigada a vocês pelo convite, o prazer estar aqui com vocês nessa noite do dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mas não é só hoje nem em abril, são os 365 dias do ano a nossa existência.